A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Amigos do Futebol em Rede, hoje um programa mais uma vez muito especial, com um convidado muito especial do Fábio Seródio, da nossa produção, um amigo de sempre. Eles estão exagerando, tá cada vez... vou falar para você, a competição com eles está difícil. Porque outro dia trouxeram grandes jogadores, agora trazem um mestre do jornalismo. Toda vez que eu falo com ele, eu aprendo sempre mais. Só agrega aquele pouco que a gente já sabe. Tenho grande respeito por esse convidado, mas eu não vou quebrar o suspense, né? Esse Futebol em Rede muito especial. Ele está aí aqui já. Na AltV. Tá vendo? Nego. Meu caro Fábio Seródio. Que felicidade, né, Fábio? É verdade. Um abraço para você, Quartarolo. Um abraço para todos vocês que acompanham a gente aqui no Futebol em Rede. Uma vez nós somos, um convidado internacional, nós fomos buscar o principal personagem nascido na cidade de Arezzo, na Itália, para conversar com a gente. Uma honra muito grande, uma pessoa que eu admiro muito, não só como jornalista, mas também como ser humano. É um cara que me fez aprender muitas coisas ao longo do tempo que estivemos juntos trabalhando na Jovem Pan. Eu tenho a honra de anunciar a presença do nosso querido Cláudio Karsug para a gente conversar aqui, Quartarolo. Karsug, que bom te ouvir e te ver de novo. Que ótimo. Eu que agradeço o convite de vocês e, claro, para os nossos ouvintes, espectadores, devo, antes de mais nada, dizer que tudo aquilo que vocês ouviram falar sobre minha pessoa agora é apenas devido ao sentido de amizade que esses dois meus amigos têm comigo. Não leve muito a sério todos esses elogios que apenas, repito, refletem um sentido de amizade, de camaradagem, de muitos anos, felizmente, passados juntos, trabalhando na mesma emissora. Karsug, você realmente é um mestre para nós, é uma referência, tenho a certeza disso, né? Seródio, conversar com o Karsug é sempre... vou falar para você, dá para fazer 3 programas. Acabei de pedir a ele para fazer mais 2 edições do livro. Vamos tentar convencer durante o programa, vou falar com a Cláudia. Aliás, você vai mostrar o livro durante o programa, mas antes que você faça a primeira pergunta, obrigado. Um grande presente que eu recebi nas últimas horas. E aqui está... essa moça bonita é a Cláudia Karsug. Puxou para o pai, puxou para a mamãe, que era muito bonito também. Autografado, ou seja, está aqui na minha estante, na minha cabeceira. Grandes histórias, algumas a gente já conhecia, outras com mais detalhes. É um livro saboroso e depois a gente vai distribuir, informar também como é que você faz para comprar esse livro, que é muito legal. É uma história de vida, uma história de um profissional extraordinário e umas lições interessantes para nós. Quer dizer que você levou... Aliás, Quartarolo, é muito simples. Você entra no karsug.wall.com.br/livro, aí você tem as informações e você recebe o livro em casa, devidamente autografado, sem qualquer preocupação. Seja qual for o lugar do Brasil ou do exterior, ainda agora eu recebi um pedido, e é claro que vou mandar com o maior prazer, do Guga Chakra, da TV Globo, que diz que é meu fã. Eu agradeço a lembrança. Então, é um livro realmente que tem algumas histórias saborosas, outras normais, se podemos assim defini-las, que contam um pouco de minha história desde que cheguei ao Brasil, alguns anos atrás. O Karsug, você disse que levou 3 anos para ser convencido a fazer esse livro, mas fez rapidinho. Eu conheço você, suas histórias, a sua forma de pensar, a sua maneira de trabalhar, que é um negócio muito seu e muito bonito. Você não vai fazer um complemento aí, mais umas 2 edições? Eu tenho que falar com a Cláudia para te convencer novamente? Olha, pode até falar com a Cláudia, mas duvido muito que consiga me convencer a fazer outro. Porque eu continuo com aquela minha ideia, que são histórias
que, no fundo, interessam apenas e tão somente a um restrito círculo de amigos que eventualmente as viveram, como o caso de vocês dois, mas que para o grande público não sei até que ponto podem ter interesse. Vamos lá, Fábio. Pode ter certeza, Karsug, que tem interesse, porque as suas histórias são maravilhosas. Eu não vou com inveja do Quartarolo, não, porque eu já tenho o livro autografado, eu fui no lançamento do livro, e, aliás, jantamos, comemos uma bela pizza naquela oportunidade. A minha esposa foi, minha filha foi uma grande festa o lançamento do livro, eu pude ter a honra de estar presente naquele momento. Karsug, já que estamos falando do livro, uma das histórias mais interessantes desse livro aconteceu, lógico, nos estúdios da Rádio Jovem Pan, há muito tempo atrás, em que você foi obrigado a ajudar a narração de um jogo de futebol, né, que nem não estava acontecendo aqui no Brasil, não tinha imagem, não tinha nada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os papeluchos do Karsug para a narração de um jogo no rádio brasileiro. Por favor, Karsug, essa história é muito legal. Estávamos em 1954, a Copa do Mundo na Suíça, e é claro que as transmissões para o Brasil se cingiam aos jogos da seleção brasileira. Aí ocorreu que no grupo eliminatório da Suíça, que fazia parte da Itália, Itália e Suíça ficaram empatados, o que obrigou à realização de um jogo de desempate, numa data em que não havia nenhum outro acontecimento. Então, o falecido Narciso Vernizzi falou: "Pô, Karsug, precisamos encontrar um jeito de transmitir esse jogo." E ele saiu com a ideia, disse: "Vamos fazer o seguinte, a RAI vai transmitir o jogo. Então, você fica com o fone no ouvido, fica ouvindo, nós vamos armar como se fosse um campo de futebol, esses campos miniatura, você vai marcando onde está a bola, naturalmente temos as duas escalações, e se houver um gol, você escreve rapidamente numa folha de papel como foi o lance, nós interpretamos e contamos então o gol." Encarregado de tudo isso era o Mário Moraes, que ficou de pé atrás de mim. Ele era bem alto, então não tinha nenhum problema, eu estava sentado, e ele transmitiu o jogo. Escusado dizer que o dia seguinte todos os jornais brasileiros apresentaram a reportagem do jogo baseada naquela nossa transmissão. Uma transmissão meio sui generis, mas que de qualquer forma serviu para trazer a notícia ao grande público. Essa é a chamada, é o chamado esforço de reportagem, né, Karsug? Na verdade, era também um trabalho, uma prestação de serviço para aqueles que queriam acompanhar a Copa do Mundo de 54. E você teve uma sorte, apesar de tudo isso. Primeiro que você fala italiano fluentemente, é italiano. E segundo, que naquela época ainda não tinha substituição. Era 11 até o fim de cada lado, né, Karsug? Sim, isso claramente ajudava. Hoje já seria um pouco mais complicado. Você ficaria na dependência do locutor acertar a substituição, que às vezes os caras erravam mesmo, acontecia. Então, isso facilitava a coisa. Mas não resta dúvida que hoje seria um sentido, digamos, restritivo, alguma coisa que falta. E naquele momento era alguma coisa que sobrava, porque para quem não tem nada, qualquer informação já vale muito. Para quem já tem informação, se ela não for completa, fica um sentido de falta, de ausência de algum complemento. Olha, eu tive uma experiência com o Karsug, que é histórica. Foi aquela transmissão do Grande Prêmio em que o Ayrton Senna faleceu. Eu estava trabalhando, ajudando na produção, a transmissão era do Nilson César, o Karsug estava no estúdio e o Milton Neves estava dormindo. A gente fala aqui
acontece. Aconteceu o acidente, aquela falta de informação, muita gente apostando, o Karsug tomou a iniciativa, se eu não lembro, se eu não esqueço, se eu não me atrapalhei um pouco, o Carbone falou, ó, a RAI mandou um repórter para o hospital, eu vou para casa e vou acompanhar a RAI de casa. E, de repente, o Karsug entrou no ar e falou, deu a notícia do falecimento do Ayrton Senna. O Milton Neves quase caiu da cadeira, porque o Milton Neves achava que tinha que ser uma coisa mais elaborada. E o Karsug foi perfeito. Afinal de contas, é uma informação triste, mas é uma informação, que dá informação. E o Karsug... que, na verdade, foi um lance em que eu contei com um pouco de sorte. Porque eu cheguei em casa, liguei para Torino, eu era correspondente na oportunidade do Tuttosport, consegui falar com o encarregado da parte de Fórmula 1, ele me falou, Cláudio, fica na linha, fica ouvindo, que eu estou conseguindo contato com a médica do pronto-socorro para onde foi levado o Ayrton Senna. Aí eu fiquei ouvindo um instante e a médica falou, olha, encefalograma plano. Acabou. Eu falei, bom, muito obrigado, tchau. Aí chamei a transmissão, falei, olha, Ayrton Senna morreu. E o Nilson César ainda estava com toda aquela, não sei se posso defini-la, euforia ou esperança, enfim. Não, mas quem sabe, Deus é grande, vai permitir que o nosso campeão se recupere e tal. Eu entrei de novo, Nilson, Ayrton Senna morreu. Encefalograma plano, não tem outra explicação. Pode ter ainda alguma função corporal que demore para terminar mais 1 hora, 2, mas ele morreu. Não adianta querer fazer poesia, porque é uma realidade. Perfeito, a informação foi dada, inclusive o Karsug furou todo mundo naquela ocasião. Há momentos que o repórter é obrigado a dar uma informação que duvido que alguém gostaria de dar, mas acontece. É para isso que a gente serve também. E foi um momento dos mais tristes, porque para nós brasileiros ele morreu, né, dentro da nossa sala. Essa que foi a grande verdade. Mas é que você tocou na verdade, se você me permite contar isso, foram 2 casos em que eu tive que dar a notícia que jamais gostaria de ter dado. Uma foi esse do Ayrton Senna. Outra foi de outra morte, naquele momento eu estava na Rádio Bandeirantes, de um piloto excelente, Christian Heinz, que além do mais era meu amigo. Ele estava correndo às 24 horas de Le Mans, eu estava fazendo a tarde esportiva e pedi para os encarregados do Telex, naquele momento eu funcionava ainda com o Telex, olha, quando tiver alguma notícia da corrida, tá, vai me pondo em cima da mesa para eu poder dizer como é que vai, como é que não vai a corrida, tal. Aí, de repente, chegou um garoto todo correndo e jogou na minha mesa, e o Telex dizia só isso, Ayrton Senna morreu. Aí, perdão, Christian Heinz morreu com seu Porsche, e eu tive que, na hora, dar a notícia, inclusive teria gostado, primeiro, obviamente, de não ter dado, segundo, de poder dar com mais detalhes, mas não tinha detalhes, só tinha aquilo. E esses foram realmente 2 momentos em que o furo eu teria gostado muitíssimo de não tê-lo dado. É verdade, tem esse tipo de coisa. Já que falamos da Fórmula 1, agora vamos para uma outra parte de renascimento, se é possível dizer assim. Você acha que o Fernando Alonso que volta será o mesmo Fernando Alonso que saiu da Fórmula 1, Cláudio Karsug? Olha, eu gostaria que fosse, porque acho ele um cara muito simpático. Toda vez que tive contato com ele, fui sempre muito bem tratado, tanto aqui no Brasil como no exterior. Me lembro uma vez, encontrei com ele em Maranello e ele logo foi extremamente gentil, posou para fazer uma foto com a Cláudia, deu uma camisa autografada, enfim, ele é um cara realmente muito gentil. Mas eu tenho a impressão que o tempo dele passou.
ele tem 40 anos. E, sem querer tirar nada da habilidade dele, é uma contingência da vida e que teus reflexos há 40 anos não são os mesmos que você tinha há 20. Eu acho que é mais uma operação nostalgia, uma operação saudade, que o CEO da Renault, o italiano De Meo, quis fazer para projetar novamente a imagem da Renault. Mas, de uma forma geral, repito, torço pelo sucesso dele, mas tenho minhas dúvidas. Karsug, eu confesso que, apesar de ter pessoas ligadas à família ao automobilismo, eu não gosto muito do automobilismo, mas eu gosto. E aí, eu vou contar uma historinha aqui que aconteceu na Rádio Jovem Pan e depois vou fazer uma pergunta rápida para você. Em 1900 e bolinha, estávamos trabalhando na Jovem Pan numa transmissão de Fórmula 1, o nosso querido dele, Natal Baldini, né, que era o cara que trabalhava com a gente. E a transmissão, o Nilson fazia a transmissão e o Karsug acompanhava, a gente chama de off-tube, né? Acompanhava a transmissão do Brasil pela televisão. Acontece que a televisão foi colocada na janela e estava muito ruim a imagem. E, de repente, o nosso querido Baldini foi lá, deu um tapa na televisão e a televisão ficou um pouco pior, exatamente no momento que o Karsug ia ser chamado para comentar o que estava acontecendo na corrida. O Karsug entrou no ar da seguinte forma: não sei o que está acontecendo, porque na minha imagem o mesmo carro tem 4 pilotos. Você lembra dessa história, Karsug? Eu queria saber qual é a história mais gozada que você passou numa transmissão como essa, por favor. Essa realmente foi muito gozada, porque era uma imagem duplicada, então um carro de 8 rodas, um piloto de 2 cabeças. E não dava realmente para ter qualquer conceito técnico em relação àquilo que estava acontecendo. Mas teve também outra transmissão, que foi uma transmissão, acho a mais longa que eu já fiz de Fórmula 1. Foi um grande prêmio, agora não me lembro onde era, mas sei que era um final de campeonato e começou a chover. Aí espera os carros no box e nós enchendo linguiça. O Wilson lá e eu no off-tube, falando, contando história, e passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas. Me lembro até um determinado momento, um piloto italiano, o Vittorio Brambilla da Marchi, saiu para ver como é que estava a pista e parecia um barco de tanta água e que as rodas do carro jogavam. Enfim, naquele dia tivemos que contar todas as histórias existentes e não existentes para não encerrar a transmissão. Isso era de madrugada. A corrida devia ser às 2 horas, acabou sendo às 5 e pouco. Aí, finalmente, depois teve a corrida e aí a transmissão foi normal. Mas foi realmente um momento em que, em determinada situação, você chega a pensar consigo mesmo. Bom, e agora o que é que eu vou falar? Eu não tenho mais nada para falar. Já tinha contado todas as histórias que eu conhecia da Fórmula 1, tinha lembrado da minha infância, quando meu pai me levava pela mão em Monza para ver o Grande Prêmio da Itália, enfim, uma série de coisas, e você fica num certo momento em que a única sugestão que te vem à cabeça é: vão tocar música. Boa. Agora, Karsug, a gente falou há pouco tempo, inclusive numa live que você fez, teve uma bela repercussão, é sobre o piloto que você considera o melhor piloto da história, que é o Fangio. Em que colocação você em que posição você colocaria Lewis Hamilton? Bom, eu gosto de fazer uma análise do piloto quando ele acaba a carreira, por uma razão muito simples. Se você considerar o Hamilton de hoje, ele é um excelente piloto.
em que deve ter também o melhor carro. Então, por exemplo, eu gostaria de vê-lo com um carro não tão bom, sei lá, uma Ferrari, por exemplo, que hoje é a terceira força do campeonato, atrás da Mercedes e atrás da Red Bull. Eu considero o Fangio o melhor por uma razão muito simples. Todos os campeões mundiais ganharam quando tinham o melhor carro. Nos primeiros 4 títulos de Fangio também não foi diferente. Com a Ferrari, com a Maserati, com a Mercedes, ele tinha realmente, com a Alfa Romeo, ele tinha realmente o melhor carro. Mas a Maserati, a qual eu me referia, com a qual ele ganhou o último título, a Maserati 250F, não era o melhor carro. A Ferrari era melhor, e além disso tinha um trio de excelentes pilotos. Então a tarefa era extremamente difícil e ele ganhou porque realmente estava um degrau acima dos demais. Por isso é que eu acho, numa análise profissional, portanto, a partir de 48, 49, sem as lembranças da minha infância, o Fangio o melhor. Karsug, eu vou sair um pouquinho das pistas e vir para o futebol, porque ver com você é extremamente agradável em todos os sentidos. Mas muito obrigado, outro tanto. Eu sempre fui ouvinte da Jovem Pan, até quando você foi para a Bandeirantes, estava você na Bandeirantes, e tinha aquela imagem na cabeça do Karsug, puxa, o Karsug, ele fala toda hora que torce para a Fiorentina, deve ser papo. E aí eu fui conviver com você e vi que você é um apaixonado. Chega, ele já vai até procurar as notícias da Fiorentina em primeiro lugar. Depois ele faz o resto. Você falasse um pouquinho dessa paixão pela Fiorentina, Karsug, por favor. Ela começou porque eu nasci em Arezzo, mas depois, com 5 anos de idade, fomos para Firenze. Então, o primeiro time que eu vi, eu me lembro que ia ver o jogo levado por meu primo, que tinha uns 10 anos mais do que eu. E aí comecei a torcer pelo time, claro, era o único time da cidade, e esse sentido foi se estabelecendo através dos anos. Tivemos momentos maravilhosos, como quando o Julinho jogou lá, Fiorentina pela primeira vez com o Julinho foi campeã italiana, numa campanha de 34 jogos, em que só perdeu o último, 34º, senão teria sido campeã invicta, que teria sido uma absoluta novidade para o futebol italiano. E essa paixão pela Fiorentina continua até hoje, embora já há vários anos eu devo reconhecer que é um time modesto. É um time de segunda linha. Esperamos agora que apareceu desde o ano passado um novo presidente, um rico ítalo-americano, Rocco Commisso, que parece que tem vontade de investir bastante em construir um novo estádio, enfim, levar o time a uma outra condição. Estou torcendo para que isso aconteça. O Karsug, você falou da Fiorentina, de Firenze, é uma brincadeira, né? Com os brasileiros que lá jogaram. Não sei se em italiano é assim mesmo, né? Mas é o que se fala. Há um bar lá, um restaurante, que tem uma cadeira e mangiava Botelho. Depois, qui birrava Sócrates. Depois, qui litigava Edmundo. Isso é perfeito ou está fora de alguma coisa? Olha, eu não quero entrar no julgamento da pessoa em si, que inclusive eu tive a oportunidade de conversar uma vez com o Edmundo, que o Edmundo, em determinado momento, a Fiorentina estava lutando pelo título com o Milan. Batistuta machucou-se numa partida importante, exatamente contra o Milan, e em seguida tinha o Carnaval. E o presidente da Fiorentina na época
Vittorio Cecchigori, tinha prometido a Edmundo que o liberaria para o Carnaval. E liberou, Edmundo veio pular no Carnaval no Rio. O campeonato italiano continuava. E, claramente, naquele momento, já estava sem Batistuta, fica ainda sem Edmundo, praticamente você fica sem ataque. E depois, anos depois, Edmundo me disse, bom, se eu tivesse sabido aquilo que sei hoje, o que representava a minha presença naquele momento, jamais teria deixado o time órfão de todo o ataque para vir pular no Carnaval. Mas, infelizmente, naquele momento eu não sabia. Agora, só uma coisinha, Cerotti. Você falou. Não, é rapidinho. Porque esses homens aí que jogaram na equipe da Fiorentina, o Julinho, eu não vi o Julinho jogar, mas pelo que a gente ouve das pessoas, da história, era um negócio assim extraordinário. Tanto é que se rivalizava com o Garrincha. Você viu os dois jogarem, viu o Julinho jogar na sua Fiorentina, transformou a Fiorentina num time campeão. Como é que era o Julinho, e até numa comparação com o Garrincha, o Karsughi? O Julinho, digamos que era mais objetivo. Garrincha eu vi várias vezes driblar o marcador e depois voltar com a bola para driblar de novo. Julinho jamais teria feito uma coisa dessa. Quando ele driblava, ele entrava em diagonal na área ou para chutar ao golo, para passar alguém que pudesse finalizar. Então, eu acho que se tivesse que escolher um dos dois, ficava com o Julinho. Bom, deixa eu voltar à pista. Eu sou aquele cara que vai avacalhar tudo aqui. Eu tive a honra, como eu disse no começo do programa, de estar presente no lançamento do seu livro e vi a maneira como, por exemplo, o Emerson Fittipaldi tem relação com você, o carinho que demonstra por você. Isso é muito legal, porque é o reconhecimento de um profissional. Quando o personagem conversa do jeito que conversa o Emerson. E eu tenho uma curiosidade. Você viveu todo o melhor momento do automobilismo brasileiro, transmitindo por nós aqui. Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna, na tua opinião, quem foi o melhor? Olha, aí é muito difícil, porque cada um viveu um momento, cada um teve um carro. Para você estabelecer realmente, dizer quem foi o melhor, você precisaria tê-los tido correndo junto com o mesmo carro. Aí você pode realmente dizer, quando você vê, por exemplo, dois pilotos correndo com a mesma equipe, você pode dizer, não, esse é melhor do que aquele. Assim, fica realmente muito difícil. E, claro, no imaginário do coletivo, do público, Ayrton Senna tinha uma grande vantagem em relação aos outros dois, sobretudo em relação a Piquet. Ayrton Senna sabia utilizar o marketing a seu favor. Eu me lembro de um momento, eu estava com Nilson César em Mônaco para transmitir, tinham transmitido o Grande Prêmio em Imola e depois íamos transmitir o Grande Prêmio de Mônaco em Monte Carlo. Aí acabou o primeiro treino. Para quem conhece Monte Carlo, naquela oportunidade, os boxes eram lá no fundo da enseada, então tinham um certo caminho desde o box até onde se reuniam os pilotos. Acabou o treino, nós estávamos andando, o Nilson e eu, rumo exatamente a esses boxes, e veio vindo o Senna. Aí eu percebi que o Senna olhou, me viu e rapidamente raciocinou. Bom, Karsughi está aqui, significa que a Jovem Pan vai transmitir. Eu não sei quem é esse outro cara que está com ele, mas não tem a menor importância. Eu vou parar porque merece falar com ele. Ele parou, tá? Eu dei os parabéns, ele tinha feito um treino excelente. O Lotus, tá? Conversamos um pouquinho, apresentei o Nilson e depois ele foi embora.
E aí eu tive a exata sensação que se tivesse sido o Nilson sozinho, ou então no meu lugar, o locutor da rádio, não sei de onde, Rádio Crato do Ceará, ele ia passar reto e nem ia cumprimentar. Então, isso dava bem a ideia de como ele trabalhava o marketing, que era absolutamente o contrário do Piquet. O Piquet dividia, não sei se com razão ou não, os jornalistas em duas categorias. Aqueles, poucos, que entendiam de automobilismo e faziam perguntas realmente pertinentes, e aí ele ficava um tempão conversando, e aqueles que faziam perguntas idiotas porque não entendiam nada. Me lembro uma vez, coitada, a Globo mandou uma moça, que não sei o que ele fazia, enfim, mas não tinha a menor noção. Quando muito sabia que carro tinha 4 rodas. Aí chega no grid, primeiro erro. O piloto no grid está absolutamente concentrado. Você não vai perguntar nada para ele naquele momento. Ela foi lá e perguntou: aqui, Piquet, tá? Você vai correr para ganhar? Piquet respondeu: não, vou correr para perder. Aí dá a exata noção da diferença de marketing. E o Emerson ficava mais ou menos no meio termo, e cuidava também de relações públicas, tal, talvez não tão insistentemente como fazia o Senna, mas aí era uma questão de amizade pessoal. Eu era o cara que trabalhava com o pai dele, tanto que durante 1 ano e meio ele me chamava de senhor, até eu enchi tanto o saco dele e falou: Emerson, para desse negócio de me chamar de senhor, caramba, não tem nenhuma razão, me chama de você, que é muito mais lógico. Ah, mas você é amigo de meu pai e tal. Eu falei, bom. Aí, depois de 1 ano e meio, eu consegui convencê-lo e passou a me chamar de você. Então, essas são pequenas diferenças entre um piloto e o outro, cada um com suas características, cada um com suas qualidades, e foram 3 excelentes pilotos. Aliás, eu queria, a esse respeito, dizer uma coisa. Na verdade, além de 3, eram 4, porque havia também José Carlos Pache, que felizmente morreu num desastre de avião, para fazer um quarteto de ases. Primeira coisa, isso foi algo absolutamente fora do normal. Num pequeno lapso de tempo, o mesmo país ter 4 pilotos de altíssimo nível. Você vê que a Espanha demorou um tempão para ter o Alonso. A Alemanha tinha grandes pilotos antes da guerra, Land, Caracciola, von Brautich, mas depois foi ter outro só com Schumacher. A Itália, o último piloto realmente de destaque foi Ascari, campeão em 52. Então, o fato do Brasil ter tido esses 4 grandes pilotos praticamente em uma década acostumou mal ao brasileiro, e nisso a Globo tem culpa, que a Globo, ao invés de promover o esporte em si, promovia o brasileiro que ganhava, o Galvão com a musiquinha, domingo de manhã, para pim, papum, papum. E o que aconteceu? Quando o brasileiro que ganhava não existia mais, que não tinha nenhuma razão de o Brasil continuar a ter grandes campeões e os outros países não terem, houve um decréscimo de interesse. Eu não tenho os números, os índices de audiência, mas eu chuto assim muito por cima que de cada 10 que assistiam às corridas, 9 assistiam porque o Senna ganhava. E 1 assistia porque gostava de Fórmula 1 e continua assistindo hoje. Só uma perguntinha ainda, quase já na reta final do programa, Karsug, voltando ao campo, como diria o nosso grande Fábio Seródio, você teve a felicidade, eu diria, né, e foi mesmo, de ver a Copa 50 de perto. Você, inclusive, era correspondente de jornal italiano.
estava Sim. chegando ao Brasil, aquela coisa toda que a gente já conhece na sua história. Você viu 50, viu 58, viu 62, viu o debacle de 66, de 70, e a história é que a seleção de 70, que eu lembro bem, tinha 13 anos, mas não tinha toda essa visão para analisar. Hoje, com um pouquinho mais de cuidado, a gente pode ver, mas a maior seleção de todos os tempos é a de 70. Muitos acham que foi a de 58, que estaria um pouquinho acima da de 70. Você também concorda com isso, ou para você a de 70 está num patamar mais alto e acabou? Não. Eu acho que a de 70 ganhou todo esse respaldo porque venceu. Se não tivesse vencido, se naquela semifinal tivesse sido eliminada pelo Uruguai, hoje estaria num papel muito mais medíocre, se posso utilizar esse termo. E eu acho que se comete uma tremenda injustiça com a seleção de 50. A seleção de 50 era maravilhosa. Para mim, ela tinha o melhor trio ofensivo que eu já vi em toda a minha vida. Zizinho, Ademir e Jair. Nunca vi em nenhuma seleção, nem equipe, nem nada, alguém com 3 homens de tamanho gabarito. E só não recebe o apreço devido porque perdeu. Aí o coitado do Barbosa virou o culpado, o Bigode também, e não se leva em consideração o fato de que aquela final, e eu lamento dizer isso porque é desagradável você criticar alguém que não pode se defender porque já morreu, no caso, o técnico, porque o técnico não soube ler o jogo em si. O Brasil jogava pelo empate, porque foi a única Copa do Mundo em que a final não era entre 2 times, mas era um grupo de 4, todos jogando entre si. Aos 2 minutos do segundo tempo, Friaça faz 1-0. O que era a lógica que mandava naquele momento? Fecha o time, deixa o Uruguai vir, vai forçosamente abrir a sua defesa, os lançamentos longos, precisos, milimétricos do Jair para o Zizinho e para Ademir teriam permitido que o Brasil marcasse mais gols. E se não marcasse mais gols, 1-0 era suficiente. E se desse um azar, numa jogada qualquer, o Uruguai empatar, assim mesmo seria campeão. Foi um pecado de soberbia e de falta de visão tática do Flávio Costa. Perfeito. Agora, Kassug, eu vou sair um pouquinho da esfera do esporte e vou para a área gastronômica. Você sabe que tem sangue italiano, eu já fui à Itália, graças a Deus, tive a oportunidade de visitar a Itália mais do que uma vez, mas a maior decepção na minha vida, como oriundi, foi chegar na Itália e ver que a pizza na Itália é uma porcaria. Aí eu me lembrei imediatamente de Cláudio Karsug. Quando eu fui comer pizza na Itália, eu falei, Karsug tem razão. Você não gosta de pizza, Karsug? Não é que eu não goste de pizza. Primeiro, a minha definição de pizza é que é um sanduíche aberto. Um pedaço de pão com alguma coisa por cima. E na gastronomia italiana tem tanta coisa melhor que a pizza, é que a pizza fica relegada a um plano secundário. Aliás, até o momento em que eu vim embora da Itália, a pizza era alguma coisa assim típica de Nápoles. No resto da Itália você não comia pizza. Em Firenze não tinha pizzaria. Você comia uma série de outras coisas, muito melhores, por sinal, do que a pizza. E eu fiquei surpreso quando eu cheguei ao Brasil e vi toda essa apreciação pela pizza, o cara se interessando, gostando, show de pizzaria. Entendi isso como uma consequência do tipo de migração que tinha ocorrido da Itália para o Brasil,
com muita gente da Itália meridional, que então trazia consigo essa imagem da pizza. Mas, repito, eu continuo achando que a pizza, sim, é algo que pode se comer de vez em quando. Eu, inclusive, não consigo nunca comer mais de duas fatias. Para mim, é o limite absoluto, seja como for a pizza. Tem determinadas pizzas que eu gosto mais, outras que eu gosto menos, mas, enfim, quando eu vou num restaurante, a ideia de pedir a pizza é a última em ordem decrescente. Por exemplo, um risotto com aspargos é 1000 vezes melhor que uma pizza. Boa. Agora, o Karsug, mas o Fábio Ceroli tem razão. A nossa pizza, o brasileiro sofisticou mais, cobriu mais. Sim, claro. A minha esposa fez a mesma questão. Chegou em Roma, vamos comer uma pizza. Pô, mas é isso? Tem tanta coisa melhor para comer. Não, para você ver. Mas acontece. Agora, o Cláudio Karsug gosta de pizza assim, pizza doce, né, Karsug? Bom, é que o problema não é que eu gosto da pizza doce, é que eu sou louco por doce, qualquer doce. O único doce que eu não gosto é o cheesecake, porque aí mistura o salgado com doce e é uma mistura que eu não aprecio. Mas fora disso, qualquer doce, doce sírio, doce japonês, doce italiano, doce brasileiro, falou em doce, é comigo, eu deixo com muito prazer a comida salgada de lado para me reservar um espaço para o doce. Então, essa é uma preferência de ordem absolutamente pessoal e respeito a todos os outros gostos. Temos algo em comum. Temos algo Sacerdote. Eu e o Karsug temos só que algo em você comum. engorda, só que você engorda, ele não. Ele está fininho, está bem. Ele sabe comer. Não, mas outra coisa, Karsug. É muito simples. Se você me permite apenas uma divagação nesse negócio de peso, eu, muitos anos atrás, comprei uma balança, essas balanças de médico. E rigorosamente, todo dia, depois de ter tomado banho, me peso. Então, aí você percebe, engordei 200 gramas. Então, calma, hoje vamos tomar cuidado, vamos eliminar alguma coisa, vamos fazer um jantar mais frugal, exatamente para você, porque com o passar dos anos, você engorda. E o engordar, não é que você engorda 5 quilos, e aí é fácil tirá-lo, porque claramente houve algum problema. Mas que você engorda 500 gramas de um ano para o outro, 1 quilo, e aquilo parece alguma coisa que gruda em você, e com o passar dos anos você não consegue mais tirar. Aí, a última vez que eu chamei meu alfaiate para dar um jeito em todas as minhas calças, ele me avisou, falou, Cláudio, está no limite. Se você engordar mais ainda, eu vou ter que refazer todo o seu armário de roupa, porque não dá para abrir mais coisa. Opa, esse então é um aviso válido. Agora, tem uma comida, acho que um doce que você comia quando era criança, ainda tinha a época da guerra, que você detesta, não é isso? Não é. Aquilo não era bem um doce. Era uma coisa que aqui no Brasil tinha muita difusão quando aqui chegamos, era considerado elegante, era a sopa de ervilha. E eu me recordava, a ervilha em si, um momento muito difícil durante a guerra, quando houve a passagem do fronte com os alemães em retirada, os aliados avançando, em que ficamos praticamente um mês fechados em casa. E a única coisa que tinha era um saco de 50 quilos que meu avô tinha conseguido comprar de ervilha. Só que eram ervilhas estragadas. Então, a tarefa de todo mundo à noite era jogar a ervilha na mesa, pegar uma faca, abrir, tirar o bichinho de dentro, jogar fora o bichinho e guardar a coisa. Então,
aquilo, para mim, a sopa de ervilha, que era aqui uma coisa considerada elegante, para mim era um troço que, se pudesse evitar, dizer, olha, pelo amor de Deus, me dá um sanduíche que eu prefiro. Verdade. O Karsug, além de um grande mestre, é um doce de pessoa, e acabei de descobrir pelo mestre Karsug que o meu problema sempre foi não ter balança. Por isso é verdade. Compre uma balança de médico. Vou comprar. Não compra aquelas balanças eletrônicas, tal, que você pisa, que aquilo, quando primeiro desregula fácil, depois, quando você deu pela coisa, já deu meio quilo. A balança de médico realmente te dá a exata noção e te permite, que é muito mais fácil você perder 200, 300 gramas do que perder 2 quilos. Além do fato de que, com o passar dos anos, a coisa se torna cada vez mais difícil. Mas eu vou precisar de uma balança um pouco maior, né? É isso que eu ia falar. Tem uma frase por aí que diz o seguinte: você perde o amigo, mas não perde a piada. A do Seródio vai ser aquela de açougue, vai ser de arroba. Obrigado. Vai ser difícil. O balança de médica é perfeita. Vocês estão gozando do Seródio. Eu ficaria com você, conversando com você o dia inteiro, até porque eu gosto demais da sua companhia, dos seus papos, das suas conversas, das suas lições. E já no encerramento, eu queria que você repetisse. Quem quiser comprar ou ter o livro do Karsug, faz o que mesmo, Karsug? Entra na internet, karsug.uol.com.br/livro. Aí tem todas as informações, como faz para pagar. Recebe em casa, devidamente autografado, sem qualquer outro problema. E acredito que seja uma leitura agradável, que tem tantas histórias, algumas até mesmo curiosas, algumas eu já contei aqui, outras estão só no livro, mas acredito é uma leitura leve, agradável, própria, aliás, para esses tempos de pandemia em que você é obrigado a ficar em casa. Verdade. Vamos dar um abraço para esse homem? Vamos, deixa eu só me despedir, porque de todas as pessoas que eu conheci no mundo profissional, o Karsug tem um significado muito grande para mim, não só pela pessoa que é, mas pelo exemplo de profissional que é. Eu trabalhei muito ao lado do Karsug, sei o método que ele usa para trabalhar, o jeito que ele é, e admiro muito ele como profissional, pessoa também. Acima de tudo, foi um dos grandes amigos que a profissão acabou me dando. A gente não se vê tanto assim, mas é uma pessoa que eu tenho o maior carinho de ter conhecido, é o Cláudio Karsug. Você também está nessa, mas o Karsug é um cara que eu gosto demais, até porque ele já me ajudou muito a comprar veículo, e a Karsug já me ajudou muito a me livrar de um grande pepino envolvendo carros, viu, Quartarolo? Um beijo no seu coração, Karsug, você mora aqui dentro, viu? Muito obrigado. A recíproca é absolutamente verdadeira com relação a você, com relação ao Quartarolo. E quando vocês quiserem fazer um bate-papo, podem sempre contar comigo. Tá bom, Karsug, um abração para você e para você ficar feliz e morrer de rir. Vou contar uma historinha rápida. Ontem a gente teve um contato com o Milton Neves, que teve um piripaque aí, que é amigo nosso há muito tempo também, você conhece. Eu não sabia. Teve um problema, Milton Neves? Teve um probleminha, chegou a ser internado, mas já está bem, tá? Né? Que bom. Karsug, ele está tão bem, Quartarolo, o Milton Neves está tão bem que ele saiu da cama do hospital e vendeu o hospital, viu, Karsug? É verdade. E daí, ontem, a gente estava conversando, Karsug, aí eu falei assim, ô Milton, a informação que eu tenho, esse que está na tela é o Fábio Seródio, o Karsug vai entrar já já. A informação que eu tenho é que você, na verdade, morreu naquele piripaque. Mas daí você chegou lá em cima, Deus falou assim, não, pode voltar. 2 Deus não dá. Você espera eu morrer para depois você voltar. Boa. Realmente é muito bem sacada. E ele gostou da piada, viu? Karsug, fica com Deus. Ele gostou e falou, esse não sai do trono de jeito nenhum. Um
abraço, viu, Karsug? Obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz em mais uma vez falar com você. E do que precisar dos amigos, estamos aqui. Um abraço, obrigado, viu? Um abraço a vocês, muito obrigado. É sempre agradável contar com os amigos e ficar batendo papo. Muito obrigado, realmente. Aí o mestre Cláudio Karsug, é o mestre com carinho sempre, um dos maiores profissionais da história da comunicação brasileira. Fábio Seródio, até a próxima edição do Futebol em Rede, muito especial. Hoje foi especial demais. Verdade. A Cláudia está ajudando o Karsug lá. Eu quero aproveitar e mandar um recado para a Cláudia também. Se quiser acompanhar a gente, é fácil. Tem o nosso site, www.futebolemrede.com.br. Você pode acompanhar a gente também no YouTube, youtube.com/futebol em rede. Lá você vai acompanhar todos os nossos programas, acompanhar nossas entrevistas e muito mais. E tem no Spotify, tem em todo lugar. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau, Quartarolo. Tchau, tchau, Karsug. Até a próxima. Até. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.